Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. O dogma, você deve seguir ele cegamente? Ele é o oposto de você questionar? Ou as duas coisas dão para... É possível funcionar as duas coisas? Você ter um dogma da igreja ou da religião que você escolhe e ao mesmo tempo o questionamento? Não, eu acho que o dogma ele pode ser justamente o oposto daquilo que ele visa ser. O que é o dogma? Vamos imagina que, é um conjunto veja, de o dogma não é só, por exemplo, a dogmática não pertence só à religião. Por exemplo, não? o direito tem sua dogmática. Sim. Pensa que o direito enquanto ciência moderna, ele está lá, século XIX, século XX. Mas a história do direito não está no século XIX, século XX. Tem direito na Idade Média, é uma das 3 faculdades que constituem a universidade do século XIII. Tem uma história, você vai para Platão, você vai para Aristóteles, você tem rudimentos do direito ali presente. Então você tem uma dogmática. E essa dogmática é constituída do quê? É constituída de uma reflexão baseada em intuições que não são observáveis, né? Ou intuições de objetos, fatos que não são empiricamente observáveis. Você não consegue observar, né, uma lei natural, por exemplo. Então, o direito vai constituir-se a partir de uma dogmática. A dogmática faz parte. Agora, existe dentro da dogmática um movimento que é usar a dogmática como uma defesa para não pensar, que aí entra na nossa discussão inicial, é quando alguém pensa em seu lugar. Tá? Ou seja, a dogmática ela não pode ser... porque me parece isso, que é o meu... Você quer entrar aqui nessa igreja, tem o dogma, e você tem que seguir cegamente, nem pense em... E eu diria para você, Vilela, que isso pode acontecer. A minha pergunta é se isso é certo. Eu entendo que quando se faz isso, quando se faz isso, você não só está deturpando a própria religiosidade, como você também está usando o dogma de uma maneira indevida. O dogma ele nasce quando? Porque Jesus vem aqui e ele passa alguns ensinamentos e aí o homem ele transforma isso em dogma, isso? Como que nasce o dogma? Ele é muito anterior a Jesus? Vamos pensar então a dogmática no contexto do cristianismo. Pensa que o credo apostólico com todos os artigos... Mas os judeus já tinham os dogmas deles, os judeus têm, os gregos, os romanos... Exato. Então, quando você tem um dogma, você chegou a um princípio que traz unidade das crenças a despeito de cada um ter a sua vivência. Imagina o seguinte, que o que é que torna essas pessoas todas, a despeito de ela ser, sei lá, grega, de ela ser de origem africana... Jovem, velho, o que é? Essa unidade de crença. Então imagine que o cristianismo ele tem uma unidade de crença. Sim. Isso traz identidade para essa comunidade. Todas as comunidades vão ter as suas unidades de crença. Alguns chamam isso de cosmovisão, visão de mundo, sei lá. Né? Nos sistemas políticos, ideologias funcionam da mesma forma, Vilela. Os grupos vão ter alguma unidade de pensamento, de ideia, que constitui a natureza daquele grupo, daquela sociedade, daquele universo. Então aquilo ali é tão importante porque define, dá identidade. Só que não é porque algo define a nossa identidade que ele não deve ser questionado. Uma verdade não deixa de ser verdade porque ela é questionada 30 mil vezes. Por isso um crente que tem medo de ser questionado, de ter seus dogmas e sua fé questionada... Ele não está tão confiante no que ele acredita, né? Exato. Ou seja, não é nem uma questão de confiança, é uma questão de entender que a questão da verdade, ela não é uma questão... que simplesmente deve ser aquecida sem pensamento. Um cristianismo irrefletido, um dogma irrefletido é a pior coisa que pode existir na vida de uma pessoa, Vilela. É uma pessoa não entender que ela está diante de um recurso maravilhoso para a vida, mas que agora ela está usando como se fosse algemas de uma maneira inadequada
e de uma maneira que não corresponde à própria natureza de um dogma. Um dogma nunca está, principalmente num contexto, por exemplo, como o do cristianismo, não está ali para dizer, para tolir o seu pensamento. Entende? Eu tenho, por exemplo, as minhas convicções credais. Eu tenho uma igreja que eu faço parte, que tem uma confissão de fé, que tem seus símbolos religiosos, e eu leio Nietzsche. E nem porque eu leio Nietzsche eu perdi minha fé. Entende? Você vai ler autores que às vezes não concordam com o dogma cristão, e porque ele está questionando o dogma cristão, simplesmente pelo fato de questionar a sua fé abalada. Então, alguma coisa está errada aí.